Olá, está no ar o Jornal Panorama com as principais notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Majestic apresenta projeto de lei que proíbe transferência de recursos do Fundágua para o Tesouro Estadual. Sessões ordinárias e trabalhos nas comissões ficam suspensas durante o recesso parlamentar. De 18 a 31 de julho, o grupo de 20 deputados atua em comissão representativa. Delegado Danilo Baiense comenta o alto número de mortes de motociclistas no estado. Veja como foi a sessão nesta quarta-feira. Nas duas próximas semanas, as atividades legislativas ficam suspensas, mas outros serviços continuam em funcionamento. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Lacerda. 4 projetos começaram a tramitar após leitura em plenário na sessão desta quarta-feira. Uma das propostas altera a lei que trata do Fundágua, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo. O projeto do deputado Sérgio Majestic veda a transferência de recursos do fundo ao Tesouro Estadual. Hoje existe uma possibilidade legal, e isso foi alterado, salvo engano, no governo Paulo Artung, contra o meu voto, que assim, nós temos vários fundos. Então assim, ao final de cada ano fiscal, o governo pode retirar o dinheiro de superávit desses fundos e botar esse dinheiro no tesouro novamente. Por exemplo, se tem, sei lá, 15 milhões do Fundágua que não foram gastos e são frutos do rendimento desse fundo, o governo pode pegar esse dinheiro e levar esse dinheiro de volta para o Tesouro. Então nós estamos propondo que isso seja proibido e que todo o dinheiro do fundo seja obrigatoriamente revertido para projetos relacionados a reflorestamento, manutenção da cobertura vegetal, recuperação de mananciais e todas essas questões. Porque assim, não há justificativa para ter superávit, na verdade, desses fundos, a não ser o fato de que eles não estão sendo adequadamente utilizados. Porque daí, obviamente, passa a ser cômodo para o governo de não atender aos projetos e não ampliar o investimento do dinheiro desses fundos para depois poder pegar esse dinheiro e levar de volta para o Tesouro e usar como bem quiser. Outro projeto que deu entrada na casa é o que institui no Espírito Santo o mês estadual de combate ao câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. O deputado Doutor Hércules é autor da proposta. Eu tenho apresentado vários projetos com relação a alguns movimentos, algumas ações, para mostrar a importância da prevenção ou do diagnóstico precoce de algumas doenças que podem complicar se você não fizer o tratamento bem rápido, bem cedo. E um deles agora apresenta o Julho Verde, que fala do câncer de cabeça e pescoço. Isso aí, qualquer sinal que você tiver, vamos falar no português bem claro, um caroço que você tiver no pescoço, na cabeça, corra logo para a unidade de saúde ou procure o seu médico, que você poderá estar fazendo um diagnóstico bem precoce de alguma doença, que pode ser câncer, pode ser uma doença maligna, e você poderá fazer o tratamento bem cedo, evitando sérias complicações que poderá levar até a morte, alguma complicação. Já os 6 projetos de lei que estavam na pauta de votação continuaram em prazo regimental para análise nas comissões. As matérias devem ser votadas em agosto, após o recesso parlamentar, que começa dia 18 e vai até 31 de julho. Durante a sessão, foi anunciada a comissão representativa que irá atuar nesse período. O grupo será composto por 20 deputados, entre eles o presidente da Casa, Eric Musso, e o líder do governo, Dari Pagung. O recesso suspende apenas os trabalhos legislativos, como sessões ordinárias e reuniões das comissões. As demais atividades da Assembleia Legislativa continuam funcionando normalmente. Eu volto com você, Patrícia. Obrigada, Larissa. E ainda, durante a sessão, o delegado Danilo Baiense repercutiu na tribuna os números de acidentes com motociclistas no estado. Ele também avaliou que muitas apreensões de moto poderiam ser resolvidas de outra maneira. De janeiro a maio desse ano, foram registradas uma morte a cada 24 horas. É um número muito grande e o governo do estado, as prefeituras, o próprio Detran, ele precisa de políticas
públicas e de orientação para os nossos motociclistas. Eu te dou um exemplo muito fácil, que é a ponte, a terceira ponte. Os motociclistas, eles andam no corredor como se eles fossem o único veículo a transitar naqueles locais. O Denatran, ele autorizou conduzir as suas motos em corredor, mas não quer dizer que eles tenham a preferência. Então você vê, quando um carro às vezes aperta um pouquinho para mudar de faixa, eles são capazes até de quebrar os retrovisores dos veículos, né, para que tenham suas passagens. Um outro fator muito importante também que nós falamos hoje é com relação a essas blitz que estão ocorrendo, e os alvos principais são os motociclistas. Na sua grande maioria são pessoas que precisam daqueles veículos para trabalhar. Nós estamos numa pandemia, essas pessoas trabalham diuturnamente transportando cargas ou fazendo outro tipo de serviço e têm as suas motos apreendidas, às vezes por um atraso de PVA, e esses veículos são levados para um pátio. O que chama mais atenção também é que essas taxas, elas variam de R$ 70 a R$ 105 reais. E no caso das motos, às vezes colocam 10, 12, até 17 motos em cima de um guincho e cobram o valor de cada uma pessoa, sem contar que cobram também uma taxa por quilômetro e depois mais de R$ 30 reais por estadia. Então, uma moto dessa que fica apreendida, por exemplo, por 30 dias, o valor supera a R$ 1.000. Eu já tive caso na polícia onde o veículo, no valor de R$ 10 mil, ele ficou num pátio e a pessoa, para retirar, teria que pagar R$ 35 mil, o que é um grande absurdo. Então, o Estado e o Detran deveria de usar esse tipo de serviço para guinchar veículos que estivessem envolvidos em acidentes, estivessem em locais proibidos, veículos furtados e roubados, veículos cujos condutores estivessem alcoolizados. Mas no caso das motos, nós somos favoráveis que seja aplicada a multa, mas que o veículo seja liberado para que o cidadão continue a trabalhar e tenha um prazo para o pagamento do IPVA. E na reunião da CPI que apura a morte do cachorro Spike, além do acusado da agressão, também prestaram depoimento o tutor do animal e as testemunhas. A CPI que combate os maus-tratos aos animais, em investigação sobre a morte de um cachorro, ouviu as testemunhas, o tutor do animal e o acusado da agressão. O cão Spike foi morto a facadas em Feu Rosa, na Serra. A presidente do colegiado, deputada Janete de Sá, criticou a soltura do acusado após a audiência de custódia, o que considera lentidão da justiça na apuração do caso. Muitas vezes, numa audiência de custódia, não consegue se apurar o nível de agressividade daquela pessoa denunciada, e mesmo porque ela tenta de tudo se defender e não fica muito claro que aquela pessoa ela pode ser considerada um mal para a sociedade, um risco para a sociedade. Nós vimos aqui que no caso do Gilvanei, que é acusado, eu confesso de ter matado a facada, partido ao meio, um cachorro a facada com 2 facas, de que ele de fato ele é um risco para a sociedade, pelo nível de agressividade, pelo ódio que ele estava com do animal, pela forma como ele desferiu as facadas que foram fatais, em locais fatais, e também pelo fato de ser um usuário de drogas, de ter ingerido muita bebida alcoólica. Se fosse talvez uma criança que irritasse essa pessoa, um fato desse poderia acontecer, um crime anunciado poderia acontecer. Gilvanei Silva dos Santos alegou que o cão foi solto de propósito pelo dono e que ele agiu em sua defesa pessoal. Do jeito que eu saí do banheiro, eu parei na cozinha. Ele falou assim, pronto, portanto, aqui. Ele me deu a faca. E falou, agora eu vou soltar o cachorro, quero ver se você é homem. Eu falei, não faz isso, senão você vai me obrigar a eu fazer uma coisa que eu não quero. Aí ele falou, não, você disse que é homem. Eu falei com ele, do jeito que eu estou aqui, eu vou ficar. Eu não vou dar um passo. A porta do banheiro aqui, eu fiquei em pé. Do jeito que eu estava em pé, ele abriu o portão, parou na porta da cozinha, parou, colocou a mão no bolso e ficou olhando para mim. Aí o cachorro foi vagamente, devagarzinho, descendo. Aí foi a hora que eu peguei a outra faca. Quando ele desceu 2 degraus, que tem 3 degraus lá, quando ele desceu 2 degraus, no 2º degrau ele pulou em cima de mim. Aí minha reação foi isso aí. José Raimundo esclareceu que o cachorro viveu com a família por 8 anos. Ele afirmou que o homem estava embriagado e que cometeu o crime por motivo banal. E ele ficou lá bebendo. Aí quando foi mais tarde, ele desceu para ir no banheiro. Ele me pediu para ir no banheiro, eu deixei.
Aí minha mulher chegou e falou, ó, já está na hora de todo mundo ir embora. Aí foi quando ele... Do nada, eu falei, ó, você já começaram a falar palavrão e aqui... Poxa, você deveria respeitar, né? Aí eu falei, morreu o assunto. Aí pega suas coisas lá e pode ir embora. Que eu vou soltar meu cachorro, chega por hoje. Aí ele subiu e desceu, que lá em casa tinha uma escada para descer. Ele desceu, só que automaticamente tem um portão. A pessoa quando desce da escada, já fecha o portão. Ele desceu e eu fiquei conversando com meu irmão e soltei o cachorro. Aí, 2 minutinhos eu vi um barulho estranho, só que o cachorro não latiu nem nada. Aí quando eu disse, só vi minha filha, minha mulher de desespero. Pô, ele matou meu cachorro aqui dentro da cozinha. Aí eu olhei assim, as 2 facas do lado. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o crime gerou revolta entre os vizinhos e havia risco de linchamento. Eles relataram que o acusado confessou o crime. Se demonstrou muito frio o que havia acontecido, o que a gente chegou no local se deparou com uma cena típica de um filme de terror, onde que até para a gente estar acostumado a lidar com violência, você encontrar aquele monte de sangue pela casa, foi uma cena forte, até para a gente, imagina para os moradores, né, e para os vizinhos, que estavam acostumados com a família e com o cachorro. E o que chamou a atenção foi que, tava os rastros de sangue lá, foi ele que atacou o animal nem ao menos chegou a tentar atacar ele. Ele apenas, o dono soltou o animal e ele foi para cima do animal e desferiu os 2 golpes de faca. A deputada informou que as provas levantadas durante a reunião serão enviadas para a delegacia e, posteriormente, para o Ministério Público. Nós vamos mandar o que colhemos aqui, o fruto de toda essa reunião, as declarações, os depoimentos, para o Ministério Público. Se não tiver concluído ainda, nós vamos mandar para a delegacia de Laranjeiras, juntar ao que ela já apurou, para que ela possa concluir seu relatório e ele ficar consistente no sentido de que a gente possa concluir pelo pedido de indiciamento do senhor ao Ministério Público, por ser réu confesso de um crime de maus tratos com requinte de crueldade, motivo torpe, motivo fútil, cuja pena, no nosso entendimento, cabe de 5 anos de prisão, que é o período máximo para o caso de maltratos de animais. Na Comissão de Constituição e Justiça, o colegiado derrubou os pareceres contrários ao projeto de iniciativa da deputada Irine Lopes. Na reunião ordinária virtual do Colegiado de Justiça desta semana, os deputados votaram pela constitucionalidade de 9 matérias, pela inconstitucionalidade de 4 e pela manutenção do despacho denegatório de 3. Uma das matérias votadas foi o PL 624, de 2019, de autoria da deputada Irine Lopes. O projeto de lei reserva 5% das vagas de emprego nas empresas que prestam serviço ao Estado do Espírito Santo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O relator da matéria seguiu o parecer da Procuradoria e relatou pela inconstitucionalidade, mas o presidente da comissão e outros titulares votaram contra, derrubando o parecer e mantendo a matéria em tramitação. Eu acho que a matéria é muito importante do ponto de vista social. O mérito da matéria, eu sou favorável ao mérito, mas analisando na parte jurídica, é minha função aqui como membro da Comissão de Constituição e Justiça, é analisar os termos jurídicos. E baseado nos termos jurídicos, infelizmente, nós não temos ainda condições de votar pela constitucionalidade. Mas eu acho importante o tema seguinte sendo discutido, e, como eu falei anteriormente, com relação ao mérito da matéria, eu sou favorável. Como aqui trata especificamente de prestadores de serviço do Estado do Espírito Santo, acho que o Estado poderia dar essa contribuição. É claro que ainda tem a discussão da competência para legislar sobre o assunto por parte da Assembleia, mas, como é um tema de grande interesse, também vou votar contrário ao relator. Também foi considerado constitucional o projeto de lei que institui no calendário oficial do Estado o aniversário do município de Viana, a ser celebrado no dia 23 de julho. Eu apresentei, tendo em vista a solicitação feita pelo prefeito Anderson Bueno e pelo presidente da Câmara Municipal, para que pudesse transferir a capital simbolicamente do Estado para o município de Viana, porque eles gostaram muito do evento, deputado Janete, que nós participamos em Cariacica. E, na verdade, é mais o simbolismo, né? Você colocar lá, o governo vai, prestigia. E Viana realmente é uma cidade, assim como Cariacica,
no caso Viana há mais tempo, Cariacica agora a partir do prefeito Euclério. Viana é uma cidade que realmente vem se destacando. E esse projeto ele vai simbolizar a importância da cidade na data da sua emancipação. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. E a gente lembra, o Espírito Santo conquistou um lugar de destaque no bom combate à pandemia. Para manter essa colocação, é preciso contribuir. Use máscara e mantenha as mãos limpas. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital.